paz do Senhor Jesus, querida igreja. A palavra do Senhor se encontra em Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. Glória a Deus! Glória a Deus! É um dos últimos capítulos da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas e antes de João. Aí tem o Tiago. Logo de Hebreus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Que tem como título A Língua. Aleluia! Eu tinha outra palavra preparada para hoje, né? Mas essa palavra tem desde hoje. Capítulo 3. Capítulo 3, velho. Glória a Deus, abençoe Jesus. Glória a Deus! Um pouquinho antes de Apocalipse, de Judá e de João. Logo depois de Hebreus. Capítulo 3. Glória a Deus! Aleluia! Achou, mãe? Então vamos ler. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito, e poderoso para também resfriar todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande e levadas de impetuoso vento, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloriar-se de grandes coisas. Vede com grande busca que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amassou e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma mesma boca protege bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura se deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a figueira figo? Tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Amém! Vamos orar, né? Glória, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, meu Pai, Senhor querido, Senhor Jesus, eis aqui perante Ti, Senhor, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Senhor, que não seja eu, mas seja Tu, venha falar com cada um de nós, Senhor, que nós vamos guardar a Tua palavra em nosso coração, Senhor, que nós vamos ser obedientes à Tua sã doutrina e à Tua palavra, Senhor, que nós vamos dar ouvido que o Espírito diz às igrejas, Senhor, que nós guardar, Senhor, meu Pai, e praticá-la, e não somente ouvi-la, mas guardá-la e obedecê-la, Senhor. Senhor, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que Deus fazer até aqui, Senhor. Quero te agradecer pelo Pai, te agradecer pelo Filho, e te agradecer pelo Espírito Santo de Deus. E amém. E amém. Aqui fala que a língua é um instrumento poderoso, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Depende de você como você vai usá-la, né? Porque a língua reflete a pessoa, né?
Se alguém se considera religioso, mas não se refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Você pode usar tanto a tua língua, né, para ganhar almas, como também fazer ela se desviar da presença do Senhor, né? Se você não tomar conta daquilo, do jeito que você fala, como você fala, o que você fala, né? Se sua língua respere coisas ruins, é porque o coração está cheio de coisas que não é de Deus. Às vezes nos descuidamos e dizemos algo que não devia. A língua pode ser venenosa. A língua pode machucar. A língua pode fazer você perder a sua salvação. A tua língua pode fazer outra pessoa perder, Senhor, a oportunidade, perder a salvação. Pode fazer outra pessoa pecar. Não é fácil controlar a língua, mas nós devemos nos esforçar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As palavras têm uma tendência a descontrolar como fogo. Se você não toma cuidado com a sua língua, suas conversas podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. Muitas vezes, sem percebermos, amaldiçoamos as pessoas, até mesmo as crianças, né? Glória a Deus. Às vezes maldiçamos nossos irmãos e mães, sem perceber, sem querer, porque não vigiamos com nossa língua, porque não vigiamos com nossas palavras. Evite conversas inúteis e profanas, pois as que se dão isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 2 Timóteo 12:16. Conversas profanas, porque isso procede cada vez mais para a impiedade. Glória a Deus. Porque é muito fácil, né? Falar da vida dos outros, é muito fácil reclamar, Senhor, mas é muito difícil vigiar com sua língua. Muito bem na hora da raiva, do rancor, na vez no momento da dificuldade, do desespero, você vai lá e murmura, você vai lá e reclama, sem perceber, porque você não pensou. Quantas vezes no momento do ódio, da angústia, da tristeza, falou uma coisa que não devia, porque não vigiou, porque não pensou, e logo depois se arrepende. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como o fogo, nossas palavras podem causar muito estrago. Às vezes podemos falar que estamos brincando, pode ser uma brincadeira. Mas talvez essa brincadeira pode machucar o próximo. Pode machucar o teu irmão, a tua irmã. Então você tem que vigiar com aquilo que você fala. Morte e vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão os seus frutos. Em Provérbios 18:21. Morte e vida estão no poder da língua. Tanto que ela é tão pequenininha, mas ela tem um poder tão grande, que ela pode tanto vivificar uma alma para Jesus. Você pode ganhar uma alma para Jesus com o poder da tua língua, mas você também pode fazer ela se afastar da presença do Senhor, porque você não soube o que falar, você falou coisa que não devia. Você foi muito duro com esta alma, não falou com ela com amor, com carinho. Almas precisam ser com amor e com carinho. Não é por violência, não é por força, mas é com carinho e com paciência. Mas isso é claro que não devemos deixar de usar a língua, né? Por medo do que ela pode fazer. Como, por exemplo, o fogo, quando controlado, pode usar para cozinhar, pode para aquecer uns aos outros. Mas quando não é tomado cuidado com esse fogo, ele pode machucar, pode incendiar e pode destruir tudo que vem pelo caminho. Se não tomar cuidado com este fogo, é como a língua, se não tomar cuidado, pode destruir esta alma, pode fazer essa alma perder a salvação, pode fazer essa alma pecar, porque não foi cuidado, não tomou cuidado com as tuas palavras.
Glória a Deus. Que as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Jeová, minha rocha e meu redentor. Salmo 19:14. Nossas palavras que saem da nossa boca é uma reflexão no nosso coração, né? Se desarrumar a outra pessoa é porque o nosso coração está cheio de coisas mais. Mas estão desejando coisas boas é porque o nosso coração está cheio de coisas boas. Glória a Deus. Se você deseja mal ao teu próximo, porque o teu coração está cheio de coisas mais. Mas se você deseja coisas ao próximo, ao teu inimigo, ao teu vizinho, é porque o seu coração está cheio. E nossa boca reflete tudo aquilo que está no nosso coração. Aleluia. Às vezes tomar conta da nossa língua é controlá-la, para não divulgar um agudo confidencial, porque não divulgar é um sinal de prudência e discernimento, até mesmo da própria vida, né? Porque às vezes nós contamos uma coisa e a pessoa ouve outra e vai espalhando em anos, chegando uma pessoa já totalmente diferente, como um telefone sem fio. Devemos tomar cuidado até com aquilo que contamos de nossas vidas. Como maçã de ouro em escultura de prata, é a palavra falada no tempo certo, em Provérbios 25:11. Como maçã de ouro em escultura de prata, é a palavra falada no tempo certo. Às vezes, quando você é no momento da raiva, você brigou com seu marido, você está ali no momento de desespero, você fala as coisas sem pensar. Mas se você parar, falar assim, não vou falar nada agora não, porque se eu falar agora, eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu vou falar coisa que não devia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ter cuidado até na hora de falar, até mesmo na hora de falar com o irmão, com uma irmã. Glória a Deus. O modo que você fala, do jeito que você vai exaltar aquele irmão, tem que tomar cuidado. Glória a Deus. Não devemos falar na hora da raiva, nem sem pensar, podemos murmurar, falar mal dos outros, falar ofensas, ou qualquer outra que nos fazer pecar, né? Glória a Deus. O homem se alegra ao dar uma resposta certa. É bom uma palavra no tempo certo. Provérbio 15:23. Como é bom uma palavra no tempo certo. Amém. Tanto a palavra do Senhor, como a doutrina do Senhor, como o tempo de consolo. Às vezes não é tempo de puxar a orelha, mas sentar e conversar e consolar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Porque o tempo, um exemplo era Jesus, que sabia quanto era melhor não falar nada e quanto era a hora certa para falar. Certa vez ele disse ao discípulo: ainda tem muitas coisas para lhe dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. Em João 16:12. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas aquilo não é tempo, talvez porque a pessoa não está preparada para ouvi-la. Talvez se você contar isso no tempo, ela se sinta magoada, triste. Glória a Deus. Há algumas situações em que realmente precisamos discernir a hora certa para falar. Jesus, tem misericórdia. Porque, por exemplo, se você está no meio de uma ofensa, a pessoa te ofende, te persegue, e você fica magoado, triste com aquela pessoa, talvez não seja a hora de você falar com aquela pessoa. Talvez é melhor você sentar, respirar, pensar, e depois no momento calmo você conversar. Porque quando no momento de uma raiva, no momento naquela situação triste, nós falamos coisas que não devia. Glória a Deus. O coração do justo medita antes de responder, mas a boca dos maus jorra as coisas mais. Em Provérbios 15:28. O coração do justo medita antes de responder. Quantos hoje falam sem pensar? Fala sem antes pensar se isso vai machucar aquela irmã, se vai machucar um vizinho,
antes Glória a Deus. de pensar se aquele era o momento certo, se aquilo devia ser falado ou não, se aquele modo que você falou com essa pessoa era bom ou não. Porque as palavras têm o poder tanto de ferir como de curar. Glória a Deus. Palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é uma cura. Glória a Deus. Em Provérbios 12:18. Palavras impensadas são como golpe de uma espada. Quer dizer, palavras impensadas pode machucar, pode ferir. E às vezes até mesmo matar a veia espiritual dessa pessoa. Mas a palavra de um sábio é uma cura. Uma cura que se liberta aquela pessoa. Porque a palavra verdadeira do Senhor é ela que liberta. Não é o ser humano, mas a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor verdadeira. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eles afirmam a língua como uma espada, apontam como flechas, palavras cruéis. Em Salmos 64:3. A sua língua pode ser uma espada, se você não tomar cuidado com ela. Pode ser como flechas, que dependendo se for no coração, pode até matar em certos lugares, naquela flecha. É igual a palavra do Senhor, é igual a palavra que sai da tua boca. Tem que ser palavras sábias. Glória a Deus. Devemos também pregar a palavra do Senhor verdadeira. Quantos hoje não estão pregando a palavra verdadeira do Senhor? Estão saindo palavras da sua boca que não são do Senhor Jesus. E são as palavras do Senhor verdadeira que vai libertar, é que vai transformar. É a palavra do Senhor que vai te trazer um consolo. Mas quando hoje na tua boca não estou saindo a palavra verdadeira e eficaz do Senhor, estou pregando doutrina que não é de Deus, estou colocando mais sal, tirando esse sal da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor pode trazer um consolo para que esse coração está precisando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você também tem que saber o jeito de falar, não pode ser na ignorância. Quantos hoje para responder um irmão não na ignorância? Estão sendo na raiva. E essa pessoa vai sendo magoada. Vai então entristecer esse coração se ela já está fraca na fé, ou se são novos convertidos, ainda não tem uma firmeza espiritual, por causa do modo que você fala com essa pessoa. Ela pode acabar largando essa cruz, pode acabar largando a palavra do Senhor, porque ele não estava maduro ou o suficiente na presença do Senhor. Glória a Deus. Palavra em nosso coração. Deus. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente que for bom para a edificação, conforme a necessidade, para transmitir ao ouvinte o que é benéfico. Amém, Jesus. Efésios 4:29. O que se sai da nossa boca é coisa que nos edifique, é coisas que para essa pessoa que vai ouvir vai ser benéfica para ela. Pode ser uma correção, né? Porque o pai corrige aquele quem ama, mas pode ser uma palavra de consolo. Mas quando hoje domina a boca para murmurar, para reclamar, para fofocar, para falar mal do teu irmão, para falar mal da tua irmã, para mentir. Aleluia. Quando os hoje estão abrindo a boca para falar coisas que não agradam ao Senhor, estão para amaldiçoar. Glória a Deus. Descendentes de Vibra, como vocês podem falar coisas boas se são mais? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus 12:34. Se nós somos crentes verdadeiros, crentes obedientes à palavra do Senhor, nosso coração tem que estar cheio de amor, de paciência. E é isso que eu transmitir para aquele que nos ouve. Devemos ser um bom exemplo no modo que falamos. Porque na ignorância você não vai ganhar alma para Jesus na ignorância. Não vai ganhar alma para Jesus mentindo. Glória
aquela que herdaremos a coroa da vida eterna. Aí em 1 Coríntios 14, fala assim: pois se a trombeta não der um toque claro, que se apontarem para a batalha, do mesmo modo se com a língua vocês não proferirem palavra que seja fácil de entender, como alguém saberá o que se fala, vocês estarão na verdade falando ao vento. Nós devemos pegar a palavra do Senhor, porque ela é eficaz e não volta vazia. A palavra do Senhor sempre vai botar o fruto. E a pessoa que souber, você sabe, falar com essa pessoa, esse fruto vai florescer. Quando acham que é na base da violência que vai ganhar uma alma para Jesus, não é assim. Não deve falar com amor, paciência e carinho, não sendo grosso ou diminuindo ninguém. Quando hoje vai ter o seu pastor, eu sei que eu estou falando, mas está contra a palavra do Senhor. Glória a Deus. Com paciência pode se convencer o governante, e a língua suave pode quebrar o osso. Em Provérbios 25:15, com paciência pode se convencer um governante. Com paciência para ganhar essa alma que acha que está no fundo do poço. Com paciência você pode ganhar essa alma que acha que não tem mais jeito. Com paciência você pode guiá-la no caminho do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas não podemos mentir, não podemos murmurar. Não podemos fazer nada que agrada o Senhor, ou até nós falar uma coisa e fazer outra, porque a palavra do sim ou não. Ou você faz aquilo que você falou, ou não faz e acabou, porque a palavra do Senhor é sim ou não. Aleluia. Mas se eu não posso fazer isso agora, então avisa que você não pode fazer isso agora. Glória a Deus. Porque nós devemos cumprir com aquilo que falamos. Porque só cumprir com aquilo que falamos que mostraremos realmente servo do Senhor. Jesus. Só cumprindo com aquilo que falamos, nós ganhamos a confiança. Igual aquela história do menino, né, do lobo. Ele era um pastor que cuidava de ovelhas. E do fulano já estava e falava assim: olha o lobo. E aquele cidadão ia correr para ver, para cuidar daquelas ovelhas. E não tinha lobo nenhum. E ele fazia isso repetidamente todos os dias. Até que um dia o lobo realmente veio para comer aquelas ovelhas. E eles olham o lobo, mas ninguém deu ouvido a ele. Por quê? Porque ele falava que o lobo vinha todos os dias e não vinha. O verdadeiro crente do Senhor tem que ter a palavra e cumprir com aquilo que fala. Glória a Deus. Quantos hoje estão dentro do altar, dentro da igreja, falando uma coisa e não cumpre? E o irmão fala assim: para que eu vou na igreja? Que aquele homem faz uma coisa e fala outro. Porque eu vou na igreja se aquele homem não parece servo do Senhor? Porque eu vou na igreja que aquele homem briga, se aquele homem murmura, se aquele homem fala que não deve, fica falando palavrões, fica devendo o próximo. Por que eu vou na igreja? Se estou na igreja fazendo uma coisa que eu estou fora. Não houve mudança. Glória a Deus. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperada como sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Em Colossenses 4,16, a palavra do Senhor, nossa palavra deve ser temperada com a palavra do Senhor. Nossa palavra não podemos nem pôr nem tirar da palavra do Senhor. Devemos pregar a verdade. Não podemos tirar uma vírgula, um ponto final da palavra do Senhor. Porque é ela que vai salvar essa alma que acha está no fundo do poço. Glória a Deus. Uma resposta branda acalma o furor, mas uma palavra dura atiça a ira. Em Provérbios 15:1. Uma palavra calma o furor. Quanto hoje não querem responder um amor, um irmão, uma irmã na raiva, no rancor, na ignorância. Isso vai atiçar a ira. Vai falar assim: meu irmão, minha irmã, não é assim que faz. Não pode assim, você tem que largar isso. É a palavra do Senhor que vai te libertar.
que acalma o furor. Quando estava sendo insultado, não respondia com insulto. Quando estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se aquele que julga com justiça. 1 Pedro 2:23. Quando hoje estão sendo insultados, ele responde com insulto. Quantos hoje, no meio de uma briga, vão lá e briga com aquela pessoa, na hora da raiva fala coisa que não devia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Mas nós devemos confiar naquele que julga com justiça. Glória a Deus. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua, aquilo que vigia com aquilo que fala, aquele que vigia com aquilo que sai da tua boca, é esse que vai ter sua alma guardada das angústias. Mas quando hoje não estou vigiando com a sua palavra, estou angustiando o coração do irmão, da tua irmã, estou fazendo esse coração desse irmão ficar triste, até mesmo com Jesus. Porque, né? Nós, como crentes do Senhor, somos representantes imitadores do Senhor. Devemos ser como aquilo que ele era com os profetas, né? Como ele é com aquela época. Devemos guardar a nossa boca. Devemos pensar antes de falar. Devemos vigiar. Devemos abrir a boca para abençoar o nosso irmão, para adorar o Senhor. Mas muito, infelizmente, tem sido destruído pela falta de sabedoria. Prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Em Provérbios 10:20. Prata escolhido é a língua do justo. É prata escolhido porque o justo vigia. O justo dobra o seu joelho. O justo segue a doutrina do Senhor. Obedece a palavra do Senhor. Amém. Toma cuidado com aquilo que fala. Por isso a língua daquele que vigia é prata escolhida. Mas por falta de senso morrem os tolos. Talvez por muitas pessoas que estão aí já morreram porque não vigiaram com sua boca, né? Quantos já morreram por não ter vigiado com aquilo que falava? Porque também estava no meio do trânsito, começaram a discutir por ter cortado o sinal, por ter batido, e por não ter vigiado, acabou morrendo no meio de uma discussão de trânsito, né? Porque isso é normal hoje em dia. Quanto hoje, no meio de uma discussão, no meio da ira, a pessoa vai lá, pega uma arma e mata alguém. Porque não vigiou com as palavras, porque não vigiou com aquilo que falava. Porque a língua tem tanto poder para viver como para a morte. Se você não tomar cuidado, as pessoas podem desviar e não podem ganhar almas para Jesus. Quando hoje acham que é tomar cuidado para não mentir. Nós não podemos mentir porque lá em João fala, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. O diabo, desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu, costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. E acho que não é só mentir, mas estão perdendo a sua salvação por pequenas coisas que saem da tua boca. Porque para Jesus não existe pecado, pecador é um pecadinho. Para Jesus tudo é pecado. Se você não obedece, você vai perder a tua salvação. Se você não é obediente à sua doutrina do Senhor, você não vai herdar a coroa da vida eterna. Se você não é vigilante
mas minha palavra não é onde passar. Glória a Deus. Se ele falar que é isso e acabou. O ser humano não tem poder para mudar aquilo que o Senhor decretou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós devemos pregar a verdade do Senhor, não somente pregar, mas vivê-la. Não somente pregar, mas viver e obedecê-la. Porque o verdadeiro crente do Senhor dá um exemplo em tudo aquilo que faz, no modo de vestir, no modo de pensar, naquilo que fala. O verdadeiro crente do Senhor é vigilante. O verdadeiro crente do Senhor toma cuidado para não machucar o próximo. Até mesmo na hora de puxar a orelha. Glória a Deus. Até mesmo na hora de puxar, né, a orelha dos filhos. Porque se você for muito duro, às vezes, talvez aquela criança cresça com uma raiva em seu coração. Glória a Deus. Deus tem que cuidar até com aquilo que falamos com as crianças, do jeito que falamos com ela. Mas nunca devemos fechar a nossa boca só por medo de pecar, não. Nós devemos pregar a verdade do Senhor. Quando eu estou perdendo a sua salvação, porque não abre a boca para pegar a palavra do Senhor. Quando eu estou perdendo a sua salvação por não pregar a verdade, por não pregar a sua doutrina do Senhor. Aleluia. Quando eu estou perdendo a tua salvação por fechar a boca, com medo que os outros vão dizer, por pegar a palavra do Senhor. Aleluia. Nós devemos pregar a verdade do Senhor, viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Não devemos fofocar da vida dos outros, ou até mesmo falar da vida dos outros. Você não sabe o que ele está passando, você não sabe por que ele fez isso, se você não conversou. Quantos hoje estão falando da vida do irmão? Olha, aquele irmão vem na igreja, vem todo dia comer uma roupa, comer um sapato. Você não sabe se ele está passando por problemas financeiros, se ele tem outra roupa para vir na igreja. Glória a Deus. Quantos anos vocês estão pecando pela tua boca antes de saber a história? Aleluia. Quantos anos estão pecando antes de realmente conhecer a verdade? Por falar da vida do teu irmão, da tua irmã. Senhor, fala que os fofoqueiros não herdaram a coisa do céu. É porque os fofoqueiros não herdaram o reino do céu, senão e acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode falar do teu irmão e acabou. Amém. Mas quer dizer que eu não posso ensinar a verdade? Não, você tem que ensinar a ele a verdade. Mas pela verdade da palavra do Senhor. Pela palavra que o Senhor nos ensinou. Porque ele é o único caminho para dar a coroa da vida eterna. Não existe outro caminho para dar a coroa da vida eterna, para dar a terra prometida, que é ser obediente à sã doutrina do Senhor. Hoje muitos acham que não tem problema, né? Falar da vida do irmão, julgar o irmão sem saber da vida, antes de saber o que está acontecendo com ele. Quantos hoje estão perdendo a sua salvação, a oportunidade de morar com o Senhor, porque não vigiaram com a sua boca. Aleluia. Porque no momento da raiva, do rancor, do desespero, falou coisas sem pensar. Nós crentes, verdadeiros servos do Senhor, não estamos mais a vigiar com tudo aquilo que fazemos. Amém. Com tudo aquilo que falamos, com tudo aquilo que vivemos, porque o inimigo está passeando, rodeando, pensando uma oportunidade para fazer você perder a tua salvação. Ele está passeando, observando, de olho. Falei, aquela irmã aqui no momento da raiva, do rancor, fica falando coisa que não deve, fica murmurando, fica pecando. E ela, então ele vai vigiando para armar mais armadilha para que você venha perder a sua salvação, porque você não vigiou. Ele só está esperando uma oportunidade
Porque ele vem com o sapato de algodão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Se você der a oportunidade, ele vai entrar e vai destruir tudo que estiver pelo teu caminho. Glória a Deus. Porque ele quer fazer o possível para levar muitas almas com ele para o inferno. Porque ele sabe qual é o destino dele. Mas ele é teimoso. E ele quer fazer muitas almas junto com ele. E como ele mentiu lá para Eva, para comer daquele fruto que Deus legou e não podiam comer, é o que ele quer fazer com os servos do Senhor, com os seres humanos enganando, que o Senhor só quer o coração, que o Senhor não se importa com as vestes, que o Senhor não importa com a vaidade. Mas o Senhor fala que sem santificação não verá o Senhor, é porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E é isso, e acabou. Glória a Deus, aleluia. Se o Senhor fala que tem que passar pela porta estreita, é pela porta estreita que você tem que passar. É largando o mundo, é largando o que nele há. Porque não tem como servir a dois senhores. O Senhor fala, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quem ama o mundo não vai entrar no reino do céu, porque não vai entrar, ponto e acabou. Aquele que serve ao mundo, que está no mundo da idolatria, da vaidade, da prostituição, da fornicação, das emulações, não vai entrar porque não vai e acabou. Glória a Deus. Aquele que está mentindo não vai entrar, não vai e acabou. Aleluia. Aquele que usa a roupa do mundo não vai entrar, no céu não vai e acabou. Aquele que não busca se vestir com desejo moderno, que não se veste com decência moderna, não vai entrar no céu, não vai e acabou. Aquele que mudar o uso natural da palavra do Senhor, que mudaram, né? Aquilo que o Senhor criou, não vai entrar, ponto e acabou. Se ele fala que o homossexuais, os lésbicos e todo o transexual não vai entrar no reino do céu, não vai e acabou. Porque é pecado perante Deus, é pecado e acabou. Mas quando hoje não quer abrir sua boca para pecador do pecado, não quer abrir sua boca para falar que isso não é de Deus, e acabou. Se você não largar isso, você não vai estar no reino do céu. Quantos hoje não querem pregar a sã doutrina do Senhor? Estão passando a mão na cabeça. Estão jogando pecado por baixo do tapete. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando estão permitindo o segundo, terceiro, quarto casamento, falando que não tem problema. Mas o Senhor fala que ele não aceita o segundo casamento, terceiro, quarto. Se seu cônjuge estiver vivo, ele não aceita e acabou. Você não tem poder para mudar a palavra do Senhor. Você não tem poder para mudar aquilo que o Senhor decretou. Você não tem poder para mudar a lei do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui para obedecer a sã doutrina do Senhor. Estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Que ela pregar a verdade. Que ela vai pregar aquilo que Ele deixou na palavra dEle. Glória a Deus. É isso que temos que fazer, pregar a verdade, falar a verdade. Aleluia. E não ser tímidos ou medrosos, porque o Senhor fala que tímidos ou medrosos não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Que vem na heresia, que vem na portaria, não herdarão o reino dos céus, não entrarão e acabou. Aleluia. O Senhor não criou religião, o Senhor criou a palavra dele. É tanto para homem, para mulher. É tanto para quem está no católico, no budismo, que é mormon, que está no iluminismo, no espiritismo. A tua palavra é uma só e é para ser obedecida. É para ser seguida. Porque se você não seguir, não obedecer, você não herdará a coroa da vida eterna. Você não herdará a terra prometida. Quando o homem saiu do Egito para ir da terra prometida, mas murmuraram, mas não vigiaram e não puderam entrar e perderam e morreram durante o deserto. É
é esse servo e servo que não vigiar com aquilo que fala, não obedecer a sua doutrina do Senhor. Você pode estar muitos anos dentro da igreja, você pode estar muitos anos falando que serve ao Senhor, mas se você não serve verdadeiramente, você não adora Ele verdadeiramente, você não adorar a coroa da vida eterna. Porque você fala, aquele que ama Ele, obedece seus mandamentos, obedece a tua palavra. Mas muito doido não da igreja, só adorando de boca para fora. E aquele que não obedece, você pode estar na igreja durante 30, 40 anos, que Deus não vai receber o seu louvor, a sua pregação, a sua oração, porque você não está numa vida em santidade. Você não está vigilante. Quantos hoje usam a sua posição para se exaltar? Quantos hoje estão usando a sua boca para se exaltar a si mesmo? Se você está aqui hoje, se você é o diácono, bem-vindo evangelista, você está sendo porque o Senhor permitiu. É porque o Senhor te deu essa responsabilidade em tua mão. Você não chegou por aí sozinho, foi o Senhor que te escolheu para essa missão. E toda honra e glória tem que ser ao Senhor, não é ser humano. Se você tem o dom espiritual do Senhor, é porque o Senhor te deu esses dons. Se você está vivo ouvindo essa palavra, porque o Senhor te deu essa oportunidade, é porque Ele ainda acha que você ainda tem que fazer alguma coisa nesta terra. Mas quando achar o dia amanhã, depois de amanhã não estiveram, e o Senhor voltou antes para buscá-lo. E ele partiram sem se arrepender, partiram antes de voltar para o Senhor. Quando outros não da igreja de doutrina, mas não tomam uma posição perante o Senhor, não se levantam. Acho que cada um na igreja outro já está bom, não. Você tem que se levantar, você tem que colocar a mão na massa, porque aquele que não se levanta não herdará a coroa da vida eterna. Aquele que não obedece à doutrina do Senhor não morará com Ele. Aquele que não vigia não herdará o reino do céu. Aquele que murmura não herdará o reino do céu. Aquele que deseja o mal não herdará o reino do céu. Aquele que não perdoa não herdará o reino do céu. Não herdará e pronto, e acabou. Porque não é de qualquer maneira. Tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem que se arrepender verdadeiramente. Glória a Deus. Tem que ter vida transformada. Mas quando outros estão na igreja, então do mesmo jeito que estavam no mundo, estão fumando, estão bebendo, da droga, só pensam no dinheiro, só pensam nos bens materiais, só pensam no trabalho, nos afazeres. Se souber ter pensão em Deus, deixa o Senhor em último lugar. Mas se você tem saúde, é porque o Senhor te deu saúde. Se você está trabalhando, é porque o Senhor te deu condição. Mas se você também está passando por necessidade, é porque o Senhor permitiu. Quanto hoje, no meio da dificuldade, no meio da prova, da tentação, estão murmurando, estão tristecendo, falando que não aguenta mais esta luta. Mas o Senhor, nessa luta, é porque você aguenta. Ele conhece cada um dos nossos limites. Ele conhece a nossa força e também conhece o nosso coração. Se essa luta, se essa prova, se essa dificuldade, é porque Ele sabe o que te aguenta. E Ele não abandona o filho seu. Ele te dá a mão e Ele te sustenta. Ele vai jamais abandonar aquele que realmente serve a sua doutrina do Senhor. Você pode estar passando anos por essa dificuldade, dias, semanas, ou somente horas. Mas o Senhor jamais vai abandonar aquele que realmente segue a doutrina dele. Ele vai estar assim, ó filha, olha só mais um pouquinho. Persevera. Olhe para a festa, que a sua bênção está chegando. Mas não desista. Não olhe para trás. Não volte para onde
Senhor. Quantos estão desistindo da palavra do Senhor por causa da dificuldade? Só no Senhor na hora da bênção. Só no Senhor na hora da saúde. Só no Senhor quando está tudo bem, numa maravilha. Mas na hora da dificuldade, da luta, vira as costas para o Senhor. Mas é na hora da luta, da dificuldade, que você tem que buscar mais ao Senhor. Que você tem que dobrar mais o seu joelho. Tem que ser mais vigilante. É na hora da luta que você tem que amar mais o Senhor. Porque amar o Senhor na hora da bênção é fácil. Amar o Senhor na hora tá tudo bem, é muito fácil. Mas aquele que realmente é servo do Senhor, ama o Senhor na dificuldade mais ainda. Não abandona o Senhor. Não abandona o Senhor não estiver. Quando hoje acham que quer virar Senhor, só Deus da igreja. Mas dono de casa, entre quatro paredes, de trabalho, pode fazer o que quiser. Pode servir o que quiser, pode dormir do jeito que quiser. Não é assim. Você virar o Senhor dentro da igreja. É no lar, é no trabalho, é na rua, é onde você estiver, é na escola, é na faculdade, é na onde estiver. Quantos hoje só vigiam dentro da igreja? Cada um de casa com seu marido não vigia, no seu trabalho não vigia, na rua não vigia. Não é assim o verdadeiro crente, vigia em qualquer lugar. Entrega a sua vida ao Senhor em qualquer lugar. O verdadeiro crente do Senhor, ele é crente em qualquer lugar. Ele é diferente. Ele mostra diferente. E muitos hoje falam que servem ao Senhor e não são diferentes. E isso está escapando na igreja. Faz essas almas que realmente querem o Senhor se afastarem. Quantas almas realmente queriam servir ao Senhor? Mas porque esse pastor não tomou cuidado como falava com essa mulher, como falava com este homem, fez essa pessoa se afastar da presença do Senhor. E até hoje a pessoa sente uma mágoa, um rancor. Assim, para que eu vou para Jesus? Que o seu pastor devia cuidar da minha alma, não cuidou dela. Falava com ignorância comigo, falava com raiva, falava achando que eu tinha que fazer o que ele quisesse. Do que ele quisesse. Mas nós devemos obedecer a palavra do Senhor, devemos ter paciência, aprender a falar. E na hora que falamos, às vezes a gente fala as coisas, não querendo pecar. Às vezes a gente acha, a gente acha que uma mentira pequenininha não vai fazer diferença. É mentira do bem. Eu quero fazer uma festa surpresa. Eu só vou mentir para essa pessoa para enganar por causa dessa festa surpresa. Não pode, acabou. Deus de poder, Deus de misericórdia. Não pode nem mentir, nem mentira, nem mentirão. Não pode nem murmurar, nem murmurim, nem murmurão. Não pode, acabou. Não pode uma fofoquinha, nem um fofocão. Deus, aleluia. Quando você faz uma fofoca e aquela fofoca está escondida, tá as brigas, tá dentro dessa casa. Amém. Se você foca, fala mal deste irmão, desta irmã, pode fazer talvez tais coisas ruins, porque você não vigiou. Aleluia, Jesus. Então tome cuidado com aquilo que você fala. Vigie com aquilo que você fala. Deus, aleluia. Glória a Deus. Vigie para que você não venha perder a tua salvação. Porque a língua faz tanto para a morte como para vivificar. E ela é muito difícil de ser controlada. Mas devemos nos esforçar.